Louvado seja o nome de Jesus. Vamos adorar, irmãos. Vou deixar o estudo do início da campanha mais para o final. Todo dia nós vamos trazer uma palavra de Deus falando sobre maldição. Na verdade não é maldição, é maldições. Por exemplo, na minha família a maldição era o adultério. Desde o tempo lá, meu tataravô, meu avô, meus pais, meu pai, depois veio para mim, meus irmãos, meus filhos, maldição hereditária do adultério. Homens trabalhadores, sempre fomos honestos, pagadores das suas contas, honradores dos seus compromissos, mas adúlteros. Só para vocês terem uma ideia, vocês que estão aqui, que não acompanharam, nós tivemos um testemunho. Inclusive eu estou pedindo aos irmãos para me botar novamente em contato com essa irmã, porque eu não lembro o nome dela. Ela deu um testemunho na Rádio e TV Pão da Vida, que o esposo dela e 4 irmãos dele morreram assassinados por casos extraconjugais. Eram amantes de mulheres que tinham homens e eles mataram eles. 5 da mesma família. Será que é maldição um negócio desse? Ou alguém vai achar que é normal? Você veja, por exemplo, a maldição que a pessoa trabalha, é honrado, economiza, às vezes nem vício tem e não consegue juntar dinheiro, não consegue prosperar, só anda em carro velho caindo nos pedaços quando tem. Nada na mão dele funciona. Ele pega um celular, pode dar um celular novinho, com 2 meses não presta mais. Será que isso é natural, irmãos? É natural uma pessoa viver com um salário mínimo e viver melhor do que quem ganha 10 salários mínimos? Não pode ser normal, né? Isso no mundo espiritual nós sabemos o que é, mas quem está nesse mundo, a palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século, e o Deus desse século é Satanás. O Deus desse século cegou os olhos para que não veja a glória de Deus resplandecida em Jesus Cristo. Tudo que o inimigo quer é que você não veja, porque quando você vê, você evita o perigo, né? Eu vou andando aqui, se tiver uma pedra, e se eu não ver, vou tropeçar nela e vou cair. Você não prospera, não funciona, o devorador lhe consome tudo. Por que a palavra de Deus diz, e Deus repreenderá o devorador? É porque ele existe e é devorador. Então nós temos que ter uma percepção que existem maldições, e ela vai atuar na vida das pessoas de acordo com a legalidade que você dá. É você que abre a porta para ela entrar, ou é você que fecha a porta para ela entrar? E eu estou aqui como testemunho vivo disso. Para vocês terem uma ideia como essa maldição ela estava arraigada no meio da minha família. Só para vocês terem uma ideia, todos os meus irmãos tinham filho fora do casamento. Tinha, não tem? Filho fora do casamento. Eu também. Meus filhos, todos tiveram filhos fora do casamento. Minhas filhas casaram todas com homens que têm filhos fora do casamento. É normal isso, irmãos? Será que alguém pode encarar isso como normal? Como é que um homem como eu tem tantos filhos? Eu tenho 12 filhos. E todos esses filhos vivendo do mesmo jeito. Minhas filhas com homens que têm filhos além do casamento com ela. E meus filhos com filhos além do casamento deles. Então chegou uma hora que eu disse, espera aí, esse negócio não está certo não, é? Na verdade foi o Espírito Santo que me abriu os olhos. Chegou uma época que eu estava com todas as minhas filhas dentro de casa, tudo separada. Separava, corria para minha casa. Eu tinha que acolher, sou pai. De repente estou com a casa cheia de netos, cheia de filhos. Eu falei, Deus me socorre. Eu já tinha passado por um infarto, quase morri. Clamei a Deus. E sabe qual foi a resposta que Deus disse? A solução está em você. Eu disse, em mim? E eu sou o culpado por tudo isso? Deus disse, não. É que eu preciso de uma pessoa para ficar na brecha. E eu me propus a ficar na brecha.
E nesse tempo que Deus falou comigo, eu estava afastado. Eu não congregava em igreja nenhuma. Eu era temente a Deus, mas vivia no pecado, do adultério. E eu resolvi consagrar a minha vida a Deus. E comecei consagrando a minha voz. Eu disse, meu instrumento de trabalho é minha voz. Eu locutor, na época o locutor mais solicitado de Mossoró para gravar propagandas e jingles. Eu cheguei para Deus e disse, Deus, a partir de hoje eu não gravo para mais ninguém, não tem quem faça eu gravar. Ou a partir de hoje essa garganta e essa voz só vai falar do teu nome. E foi difícil, irmãos, foi um preço alto. Porque na época que eu falei isso, eu tinha 22 funcionários. Como é que você ia manter esse povo todo? 10 carros de som, 8 quadriciclos de som. E comecei a vender as coisas e acertar as contas com os funcionários, e o pessoal pedindo serviço, e eu aguentei. A minha esposa viu muitas vezes eu dizer, nega, eu vou pegar esse contrato. Não tem condição não. Não sei quantas contas de energia vencida, não sei quantas contas de água. E eu na peleja. E eu conto isso para a glória de Deus. Eu cheguei a arrancar o número da frente da minha casa para COSER não cortar energia. Eu cheguei a botar um carro na frente do cano que cortava a água para ele não cortar. Eles vinham, quem é esse carro? Eu digo, sei não. O carro estava lá. Para ele não ter como cavar o buraco. E eu disse para Deus, Deus, eu vou segurar o que eu prometi ao Senhor. E era um teste de Deus na minha vida. E depois disso Deus começou a abrir as portas. Começou a me abençoar. E eu disse, para mim lhe servir, eu tenho que me livrar desses carros, dessas coisas, pagar esses funcionários, acertar os direitos. E Deus, de repente, haja gente querendo comprar, e eu sabia que carro de som é o bicho mais difícil de vender na vida. Você vender um carro com som em cima, dá trabalho vender. Porque eu trabalhei a vida inteira com carro de som. Quando a pessoa chegava a comprar o carro com som e tudo. E bem vendido. E começou a vender tudo. E por último, restou um contrato meu com o Natal Cap. Eu tinha 2 carros lá que me rendia 16 mil por mês, era salvação. E Deus disse, vou tirar isso também. E eu disse, eu vou comer o quê? E meu filho chegou para mim quando eu vendi e disse, você vai viver de quê? E eu disse para ele, eu vou dizer a você o que Abraão disse para Isaac no Monte Moriá. Deus proverá. E até hoje só houve multiplicação na minha vida. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Então eu sou prova viva de quando você ficar na brecha, Ele te abençoa. Quando você consagra a sua vida a Ele, Ele te abençoa. E aí, meu irmão, a maldição foi quebrada. Meus filhos voltou para as esposas, minhas filhas voltou para os esposos. Está tudo quietinho. Está tudo tranquilo. Por quê? Porque a maldição cessou. Aquilo que acontecia antigamente, Deus nunca mais deixou acontecer. Então existe maldição de doença. A mãe é doente, a filha é doente, o neto é doente, o bisneto é doente, então é uma sequência, todo mundo doente da mesma doença. Ninguém tem saúde. A pessoa ganha 2 mil, gasta 3 com remédio, com médico, com exame, com não sei o quê. Existe maldição em muitas áreas das nossas vidas. Ainda tem gente que diz que não existe. Mas eu vou provar na palavra que existe e vou dizer qual é a origem das maldições. Vou começar hoje com um estudo falando sobre isso. Nós vamos adorar, nós vamos encerrar todo dia, em nome de Jesus. Nós vamos começar 12:30 e encerrar 1:30. Que é para dar tempo você resolver suas coisas. Você sabe o que é que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser um pit stop. O que é pit stop? O piloto está correndo, ele para, troca os pneus, abastece e vai embora. Esse aqui vai ser um pit stop da fé. Tu vai parar, se encher de fé, se encher de alegria e vai embora para a luta e vai vencer, em nome de Jesus. Amém? Cadê a irmã? É Násia o nome dela? É? Cadê ela? Levanta a mão assim. Vem cá, minha amada, louvar. Vem trazer um louvor para Jesus. Arthur, traga um pouquinho d'água para mim aí, Arthur, por favor. Ela está dizendo ali qual é o hino. Ela tem uma voz bonita, eu gosto dos hinos que ela canta, cheia de unção.
Glória a Deus. Se você, deixa eu te dar uma notícia para você aqui. É uma notícia ao mesmo tempo um desafio que eu vou fazer para a igreja. Pode vir, irmã Násia, pode vir. É Násia mesmo? Násia? Presta atenção que eu vou dizer. O que acontece é que muitas vezes as pessoas começam a campanha, mas não termina. Irmã Násia, fica aqui do meu lado, fique. Para mim ficar mais bonito, viu? É Násia mesmo? Násia? Násia. Olha, muita gente começa a campanha, mas abandona. Se um dia você não puder vir, não tem problema, vai ficar gravado no YouTube. Ainda vai ser reprisado às 10 da noite no canal do pastor Chico Chagas. Está sendo transmitido pelo canal da RTV Pão da Vida, da Rádio TV Pão da Vida, transmitido pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró, e ainda vai ser reprisado no canal, vai ficar em 3 canais, além do Facebook, da página da Rádio TV Pão da Vida. Então você não pode ter desculpa de dizer não encontrei. Então não abandone a campanha. Escuta o que eu vou dizer. Pastor, quantos dias vai ter essa campanha? Eu disse para Deus: Deus, os dias quem vai dizer é o Senhor. Nós vamos fazer até o dia que o Senhor mandar. Quando o Senhor disser, essa é a última semana, é a última semana. Esse é o último dia, é o último dia. Agora eu vou dizer para a igreja, em nome de Jesus Cristo, quem ficar até o final vai ver a transformação na sua vida. Você vai ver a mudança na sua vida. O que Deus vai fazer. Agora não passe pela campanha somente vindo aqui, não. Passe pela campanha orando, se consagrando, buscando a Deus, porque Deus vai lhe abençoar. Amém? Vamos adorar a Deus com a irmã Nádia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pelos dizimistas. Pai Santo, Deus amado, Deus querido, eu abençoo, Deus, com a Tua palavra. A Tua palavra que diz que o Senhor derramará das janelas dos céus bênçãos sem medidas. A Tua palavra, Deus, que diz que o Senhor repreenderá o devorador. Eu peço sobre a vida dos dizimistas longevidade e prosperidade, e que o Senhor abra as portas para abençoar a todos que desejam abençoar a Tua obra, e que o Senhor abençoe poderosamente, Deus, todos que amam esta obra e têm propósitos com ela. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Netinha. Amados de Deus, vamos começar. Eu quero dizer aos irmãos que a gente vai cumprir rigorosamente o horário. Se Deus quiser, em nome de Jesus, vamos começar meio-dia até meio-dia e meio oração, de meio-dia e meia a 1h adoração, e de 1h a 1h30 pregação, palavra. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número... Não, vamos começar em Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia. Depois nós vamos para Deuteronômio 11. Êxodo capítulo 20. Aqui no livro de Êxodo está a forma mais comum de se adquirir uma maldição, de atrair a maldição para a sua vida. E muitas pessoas vão ouvir isso aqui e vão dizer: ah, é por isso. É por causa dessas tradições. Olha só, Êxodo capítulo 20, a palavra de Deus diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos.
veja só aqui. Qual foi o grande pecado de Israel? A idolatria. A idolatria, o adultério espiritual. O que é o adultério espiritual? É a traição a Deus. Um homem ou uma mulher, quando adultera, é porque trai o seu cônjuge. Uma pessoa que tem Deus como Senhor da sua vida e passa a pedir as coisas a uma imagem de escultura, está praticando um adultério. E você viu aqui que ele disse: eu visitarei a maldade. Ele chama de maldade contra ele. É como se nós estivéssemos, ao praticar a idolatria, sendo perverso com Deus, judiando dele. O grande castigo de Israel foi isso aí. Deus deixou Israel passar fome, muita sede. Deus deixou Israel ir para o cativeiro babilônico e assírio por causa da idolatria. Por quê? Porque adoravam a Baal, a Zerá, Dagon, Ion e outros deuses mais. Faziam imagens de escultura. E a palavra de Deus vai dizer no Novo Testamento, em Romanos, adoravam mais a criatura do que o Criador. Muitas pessoas fabricavam elas mesmas a sua imagem. Por quê? Porque elas queriam uma coisa que pudesse ver alguém, alguma coisa que pudesse tocar. Você vê muito hoje, especialmente na igreja católica, a pessoa beijando os altares, trazendo os ossos de uma santa, relíquia da santa fulana. A mulher morreu tem 200 anos, estão andando com os ossos dela no meio do mundo aí, o povo adorando. Isso atrai uma maldição terrível. Por quê? Porque estão adorando a criatura e não ao Criador que a criou um dia. Homens que se prostram diante de imagem. Eu estou falando isso aqui, eu fui adorador de imagem, viu? A minha mãe foi nessa cidade por 23 anos presidente da Legião de Maria. E eu era adorador de São Francisco. Eu achava que eu podia pedir a ele e ele falava com Deus. Eu colocava ele entre eu e Deus, ele como mediador. São Francisco, fale com Deus. Quem já foi católico já fez isso. Ô Santa Luzia, peça a Jesus para curar meus olhos, essa catarata. Luzia dormindo, sem poder ver nada, sem poder ouvir nada. São Francisco dormindo, nem roncar não ronca, porque ele está dormindo. E você pedindo alguém para ser intermediador. Agora vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Amor, traga essa água para mim, amor, por favor. 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo de número 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. A palavra do Senhor diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Jesus Cristo. Não existe outro. A Bíblia está dizendo que só existe um que você fala com Jeová através dele, é Jesus, não tem nenhum outro. Então quando você faz outra coisa, você está fazendo o quê? Está desobedecendo, está deixando de obedecer aquilo que Deus está ensinando. Aí vamos agora voltar em Deuteronômio capítulo de número 11. Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, vamos ler alguns versículos, vamos ler a partir do 13, Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 13, e será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma
Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. E darei ervas no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos, pois, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis a servir outros deuses, e vos inclinardes perante ele. Pensa no negócio que Deus não gosta. Só nessa leitura que eu fiz aqui, já 2 vezes Deus dizendo: não se incline perante as imagens. Por quê? Porque ele é Deus zeloso, e a Bíblia diz que ele é zeloso e é ciumento. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo perecerás da boa terra que o Senhor vos dá. Agora pula aí para o versículo de número 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós o quê? E mais o quê? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Você está vendo Deus dizendo que quem segue outros deuses tem o quê? Maldição. Essa aqui é só uma origem delas. Quem vai ter tempo para estudar outros? Eu vou ali, se prostra, se ajoelha diante da imagem de João, São João, São Pedro, São Paulo, São não sei o quê. O Nordeste do Brasil é uma das regiões mais castigadas pela seca, pela falta de água. Aqui houve uma época, e vocês se lembram, que faltou chuva durante 6 anos aqui. Era o El Ninho. Aí depois veio a Eninha. Mentira, era Deus dizendo: parem de adorar imagens, senão eu cerro os céus. Era o Senhor castigando essa terra. Hoje diminuiu, mas ainda tem muita coisa para diminuir. Quando eu cheguei aqui, há 23 anos atrás, vindo de Goiás, eu vi aqui multidão andando atrás de uma imagem, qualquer hora do dia ou da noite. A hora que a igreja católica botava uma imagem na rua, estava milhares de pessoas correndo atrás. Hoje você não vê. Só na procissão de Santa Luzia que ainda dá muita gente, mas as outras procissões faz vergonha, só aquele moinho de gente. Lá em Goiás, eu cheguei lá católico e fui participar de uma procissão. Sabe quantas pessoas tinha? Não dava 20. Goiás tem uma cidade chamada Anápolis, que é a cidade mais evangélica do Brasil. Uma cidade que tem poucos bares, poucos bordéis e muitas igrejas evangélicas. Muitas. Pense na cidade próspera. Pense na cidade abençoada, Anápolis. O maior centro de produção hortifruti-ganjeiro do centro-oeste brasileiro está lá. A maior concentração de indústrias daquela região está em Anápolis. Uma cidade próspera. Por quê? Porque lá tem um povo que não se curva à imagem de escultura. Tem um povo que não se curva aos falsos deuses, aos deuses eleitos pelos homens, canonizados pelos homens. Você já pensou se seu filho agradecesse ao vizinho o que você faz por ele? E olha que é o vizinho tem vida, respira. Imagine agradecendo a um pedaço de pau. Imagine você ver seu filho chegar para esse jarro: jarro, muito obrigado pela bicicleta que você me deu. Você olhar e dizer: o jarro? Quem deu fui eu. Sabe o que foi que Deus fez? Está registrado na Bíblia, depois lá na frente nós vamos estudar. Deus disse: peça a Baal para mandar chuva. Ele não é o Deus da prosperidade de vocês? A Bíblia diz que o céu se fez de bronze e a terra se fez de ferro, e o povo estava morrendo de fome, e Deus diz: vai pedir a Baal
Vai pedir a Baal. O Deus que mandou o povo de Israel naquele tempo pedir a Baal é o mesmo que diz hoje: você está pedindo a quem não tem poder, então peça ao ser inanimado para ver se ele faz. Vai pedir a ele. Você vê no Salmo 115, Deus dizendo assim: tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não andam, tem mãos e braços, mas não apalpam, tem olhos, mas não veem. Era esse povo, esses deuses criados pelos homens, que o povo estava se prostrando e adquirindo para si maldição. E hoje não é diferente. Muitas famílias estão atraindo maldição para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos, porque a casa é cheia de imagem, cheia de pedaços de pau, de gesso, de ferro, de bronze, tudo que existe está lá. A minha mãe, quando era católica, ela tinha um quarto e a prateleira começava um palmo no chão. Ela tinha imagem lá que nem um papa sabia que santo era aquele. Mamãe não podia sair para a rua que ela chegava com a imagem na mão. O povo sabia que ela gostava, dava muito a ela. E quando ela ia para qualquer lugar que tinha imagem, ela comprava. E eu perguntava: mãe, que santo é esse? Essa aqui é a São Leocádio, não sei das quantas. Ela dizia: vixe. E ela ficava ajoelhada horas ali por dia. A minha mãe acreditando nisso, e meu pai ateu. Eu lembro que uma vez, uma imagem muito forte que marcou a minha vida, eu cheguei na porta do quarto, que era esse santuário. Santuário não, que aquilo não era santo, era o lugar onde ela achava que era santo. Ela está lá ajoelhada, meu pai chegou, ficou olhando para ela, balançando a cabeça, maneando a cabeça, como diz a Bíblia. Aí eu cheguei, eu olhei assim, ele disse: meu filho, isso aí da sua mãe é tudo besteira. Meu pai ateu, isso é tudo besteira. Olha, não existe santo, não existe Deus, nem existe capeta. O capeta é a invenção do rico para assustar os pobres. É mentira, meu filho, não tem não. Você, meu filho, dizendo para mim, eu com 5 anos, você é igual a um rato, uma barata, um jumento, morreu, acabou-se. Eu fui criado nesse lar. Ele adquiriu a maldição por não acreditar, e a minha mãe a maldição por adorar a imagem de escultura. Meu pai era um homem próspero, ele chegou a possuir 23 casas aqui em Mossoró. Ele tinha misto. Quem lembra do misto? Aquele caminhão de carroceria de madeira. Ele tinha misto viajando para Açu, viajando para Tibau, viajando para Caraúbas, para Grossos. Ele tinha aqui na Coronel Gurgel uma grande relojoaria de frente onde é a Mister Capas ali. A melhor casa da rua Augusta da Escócia, no bairro Paredões, era dele. Meu pai construía 4, 5 casas de uma vez só. Quando era de tarde, ele me botava num carrão. Ele tinha um carrão bonito, um Aero Willys, que no tempo, quando chegou em Mossoró, todo mundo foi ver. Ele saía mostrando, mas ele estava debaixo de maldição, e o inimigo destruiu tudo. E ele deixou minha mãe, foi embora e voltou 45 anos depois, canceroso. Agora dê glória, voltou crente, porque Deus quebrou ele, Deus moeu ele. Foi o único homem que eu vi ter um câncer de pulmão e viver 20 anos com esse câncer. Deus quebrou ele bem quebradinho. Ele morreu crente, morreu depois de ler a Bíblia toda várias vezes. Então aqui você vai aprender esses detalhes que são importantes para a sua vida, para a vida da sua família. E você vai aprender que a sua família pode não querer nada com Deus, mas se você quiser, você pode salvar a sua família. Como assim? Porque o Deus que você serve tem o poder de transformar todos lá. A nossa família hoje é uma família de crentes que tem muitos pastores. Por quê? Porque um dia a Aparecida Borges começou sozinha. Um dia ela deu o primeiro passo. A família toda debaixo de maldição, e ela deu o primeiro passo. E hoje ela contempla pastores na família dela, missionárias, homens e mulheres de Deus. E nós estamos fazendo esta obra para dizer para você hoje: não desista da sua família. Talvez você esteja vivendo a maldição que alguém trouxe para a sua vida. Onde surgiu? Aqui. Começou aqui, onde eu lhe expliquei. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nós temos na Rádio e TV Pão da Vida muitas pessoas que eram adoradores de imagem, que desistiram de adorar as imagens, porque reconheceram que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo.
A igreja recebeu essa palavra aí? Recebeu e entendeu a palavra? Pois amanhã nós vamos ter um estudo falando sobre uma maldição. Essa é a maldição adquirida. Essa. Amanhã nós vamos falar sobre a maldição lançada. A maldição lançada. Existe, pastor? Vou provar na palavra amanhã. Essa aqui é adquirida. Você adquire desobedecendo a Deus. Está aí, ele diz: coloco diante de ti a bênção e a maldição. Você adquire desobedecendo a Deus, adorando outros deuses, se prostrando diante de outros deuses. E amanhã você vai aprender na Bíblia. Nós vamos lá em Israel conhecer a fonte de Jericó. Que pena que não tem um telão aqui, que eu ia mostrar um vídeo. Eu fiz uma pregação lá. A fonte de Jericó, amaldiçoada por Josué, e a maldição cancelada por Eliseu. Nós vamos visitar na Bíblia esses dois lugares amanhã para a gente aprender mais. Mas tem muito estudo, vem muitos dias por aí para a gente. Queria chamar o irmão ali, filho de João de Deus, para louvar. Vamos encerrar com o seu louvor, meu irmão, venha. Diga aí qual hino você vai louvar. Pode falar aqui no microfone que a técnica coloca lá. Glória a Deus. Rapaz, prazer receber você aqui. Você sabe o carinho que a gente tem por você, né? Glória a Deus. Quero saudar os amados na gloriosa paz do Senhor, amém? Quer dizer que é uma satisfação imensa na parte do Senhor estar aqui neste lugar para engrandecer o nome dele. Vai ser, irmão, aí é o único Senhor de Giovanni Santos. Único Senhor. Meu único Senhor, desculpe. Meu único Senhor. Giovanni Santos. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que hino lindo, Jesus. Que hino maravilhoso. Vem, amor, vamos orar. Tudo a ver com a palavra, né? Cachorro certo. Igreja, vamos ficar de pé para a gente orar. Falta 3 minutos para encerrar. A pastora está lembrando do QRV. Vamos orar dizendo: Pai Santo, Deus amado, nós agradecemos pela palavra aqui pregada, pelos hinos entoados, Deus, pelo início da nossa campanha. E nós sabemos, Pai, que vamos ter lutas pela frente, porque, Pai, onde a Tua verdade é pregada, tudo que não vem de Ti é destruído. E nós pedimos, Pai, que o Senhor abra as nossas mentes e o nosso coração para receber a Tua palavra, as nossas bocas e o nosso coração para Te adorar, Deus, pois Tu és o único Deus, todo-poderoso. Pai querido, nós louvamos o Teu nome e pedimos, Deus, a Tua bênção para a vida de todos que estão conosco nesta campanha e os que ainda vão chegar. É o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso gritinho de guerra: somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Igreja, que Deus abençoe a todos, que Deus derrame sobre as nossas vidas o sangue de Jesus Cristo e nos dê os dons e os frutos do Espírito Santo. A igreja diz amém. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe em nome de Jesus.